Meta Ads para negócios locais. Essa é a aula 2, onde a gente vai falar dos criativos capazes de parar o scroll, né, de chamar a atenção e então a pessoa poder te chamar aí no seu WhatsApp. Se você tem um negócio local, eu estou fazendo essa série de aulas aqui para Meta Ads, para você conseguir aplicar e ter resultado ali no seu negócio. A aula 1 eu vou deixar aqui na descrição para você acompanhar, onde a gente fala de toda a estratégia, e aqui na aula 2 a gente vai focar no criativo para então na aula 3 subir a campanha de fato, tá? Para ser um curso bem completo aqui para você. Meu nome é João Promper, eu sou especialista em Meta e Google Ads, e nesse canal aqui eu trago as estratégias que eu implemento no dia a dia dos meus clientes depois de ter investido mais de 30 milhões de reais em anúncios online. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador, que eu quero mostrar a aula que eu preparei para vocês hoje, tá? Então vai ser anúncios que param o scroll, que a gente já viu aqui na aula 1, né? A gente, como eu falei, tem um link na descrição para você ver a aula 1, onde a gente faz a preparação. Essa aula aqui a gente vai falar dos criativos para depois subir a campanha. Então no Meta você está interrompendo, tá? E isso muda muita coisa. Quando a gente fala de Google, onde a pessoa vai lá e pesquisa, no Meta você para o que a pessoa está fazendo ali para chamar atenção. Então precisa ser um criativo mesmo com alguns elementos que eu estou trazendo aqui nessa aula. Então o que você vai ver? A mentalidade dos anúncios, o que você precisa ter em mente para poder fazer os anúncios, persona por nicho, copy, os formatos, né, sugeridos, etapas do funil que você vai abranger e também o volume que você precisa ter de criativos. E aí, para começar, a mentalidade precisa ser sustentável. Então vamos fazer algo simples que você consiga executar. Não adianta eu trazer aqui algo mega complexo, falar, cara, faz isso, faz aquilo, e você fala assim, pô, João, mas eu tenho um negócio local, a minha estrutura é enxuta, eu não tenho uma equipe grande, eu não tenho como executar muito do que você está trazendo. Não, na verdade eu vou trazer o que você consegue executar independente do teu nível, tá? Porque o simples geralmente converte bem. Então não adianta nada você fazer a melhor estratégia do mundo se você não consegue manter ela, tá? Precisa ser algo que você consegue encaixar na sua rotina e principalmente que te dê resultado. Então vamos aqui, o que você precisa ter em mente na questão do nicho, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, naquele prompt que eu gerei na aula anterior, eu vou mostrar para eles o que eu consegui extrair de resultado, eu vou mostrar para vocês o que eu consegui extrair de resultado dele, tá? Mas aqui basicamente uma ideia aqui para vocês de gatilhos principais que você tem que usar dependendo do teu nicho, tá? Então, clínica veterinária, amor, urgência, aí aqui o anúncio, seu pet bem cuidado. Na odonto é o desejo, né? Se for a parte de estética, o desejo, a autoestima, tá bom? Bife infantil, momento marcante. Cada um vai ter o seu. De acordo com o prompt, você vai alterar aqui, né? Eu passei o prompt, ó. E aí você vai alterar o teu nicho, tal. Esse aqui é o resultado do prompt, né? O prompt mesmo está aqui, ó. Depois você vai alterar o seu nicho aqui e aí ele vai te dar a dor, mais o gatilho mais dominante. Às vezes é mais para dor, às vezes é mais para o desejo, às vezes é mais para autoridade, diferenciais. Enfim, com base nisso, você vai depois criar os seus criativos, né? Você está aprendendo nessa aula como criar de uma forma melhor. Então, esses gatilhos são extremamente importantes para você saber, para você ter em mente, tá? E aí, a estrutura que você vai ter na copy. Isso aqui a gente está falando de gravação de vídeos principalmente, mas a gente também está falando de um anúncio em imagem e da legenda, tá? Tudo que você utilizar ali dentro do teu anúncio, na parte escrita, a gente vai chamar de copy, tá? Até a parte visual também, não deixa de ser uma copy, mas é algo que é uma persuasão que é através de imagem. Então não é bem copywriting, mas é um tipo de persuasão. Então, a estrutura que você tem que ter quando você for gravar vídeos inicialmente você começa com um gancho local. Então, o que é isso, né? Se eu estou anunciando para alguma especialidade dentro da clínica veterinária, assim, ó, se você tem um pet, se você é um tutor, se você tem um pet e é da cidade de Ribeirão Preto, fica comigo que eu tenho um recado para você. Tal. Esse é um gancho que você usa o local. Chegou a hamburgueria, a melhor hamburgueria da cidade de XPTO. Isso é um gancho local. Você falar a cidade, você falar o bairro logo no começo. E pode parecer bobo, trivial isso, mas é algo que tende a parar a atenção da pessoa mesmo, porque ela fala assim, pô, eu sou daqui, é para mim esse anúncio. Dentre tantos anúncios, pensa que você está competindo com vários anúncios que não usam esse gancho. E aí quando você usa,
você tem ali um diferencial, tá? Trazer logo depois um problema, um desejo, trazer uma oferta, tá? O que você está ofertando ali, por que você está gravando aquele criativo, por que você está apresentando aquela imagem e trazer às vezes uma prova, tá? São outros exemplos, tá? Se você quiser trazer uma prova social, se você quiser trazer um case, tá? Não precisa ser todas as vezes que você for fazer um criativo, você usar todos os elementos, tá? Aqui é uma sugestão para você ter. Inclusive eu vou trazer aqui na tela algumas sugestões prontas já. E aí no final você deixa um CTA, né? Que é o Call to Action, uma chamada para ação. Chama aqui no WhatsApp, algo nesse sentido mais ou menos. E aqui, ó, então os 6 formatos principais. Imagem única e simples. Cara, vai funcionar e vai funcionar muito bem, tá? Para você que tem um negócio local, geralmente funciona muito bem. Imagem única e simples, carrossel e um ou outro vídeo você precisa ter. Alguns negócios você precisa ter mais vídeo, tá? O que eu vejo muita gente falando assim, olha, o vídeo é essencial, o vídeo, e eu concordo, o vídeo é muito importante e mesmo assim tem alguns negócios que conseguem ter resultado sem vídeo. Tem contas de anúncios diferentes que funcionam por lógicas diferentes, tá? Então é bom você ter em mente que o teste é o rei aqui. Eu sei que você às vezes já viu mais de um ou dois ou três ou diversos vídeos de profissionais de marketing falando de teste, teste, teste. E é uma verdade, precisa ser testado, tá? A gente não fala porque a gente, nossa, é uma falácia do mercado. Não, é algo que de fato você precisa testar. Então, geralmente, se você é um negócio local, por exemplo, hamburgueria, funciona muito bem a imagem, ainda assim, para começar. Depois, às vezes, você vai precisar de algo mais elaborado, um vídeo e tal. Então, tenha em mente que, lembra a mentalidade que a gente falou? O feito é melhor do que o perfeito não feito. Então você precisa ter algo pronto. Se você falar, pô, João, mas até eu gravar o vídeo, tá? Então faz a imagem. Pô, João, o vídeo é assim, é assado. Cara, faz um carrossel, entendeu? Faz o melhor que você consegue nesse momento. Então aqui, ó, imagem única simples, carrossel, né? Você vai mostrando ali alguns cards. Isso funciona muito bem se você tem um produto, um serviço que precisa de um pouco mais de explicação para a pessoa chegar melhor, chegar mais filtrada ali para você no seu WhatsApp, tá? Mostrando o produto é sempre benéfico, mostrando os bastidores, você tem uma clínica, mostra lá como que é o funcionamento, quando o teu cliente chega, como que ele é tratado, tá? Isso é bem legal. O Lo-Fi, ele é um conteúdo onde você pega e fala para a câmera, tá? Então, sem muito script, sem muito roteiro e sem nada de edição. E é um conteúdo, é um formato de conteúdo que está funcionando muito bem. E o UGC, né? Que é o gerado pelo seu próprio cliente. Então, funciona como um depoimento, mas pode ser ele mostrando o que chegou, mostrando o que está usando, como ele está usando no dia a dia dele, tá? Aqui, nesse mesmo prompt que a gente fez na aula anterior, o que eu fiz aqui? Vamos abaixar aqui, eu pedi para ele gerar um prompt de uma imagem com oferta. Então, vamos descendo, ó, você vê que teve bastante resultado, tá? Você precisa passar aqui e entender cada um dos resultados para poder gerar um criativo bem bacana. Então aqui gere um prompt, tarará, usando o Gemini. E aí ele gerou o prompt, conforme eu pedi, e já gerou, né? No exemplo eu fiz uma hamburgueria. Você viu que ele acabou não colocando em feed e tudo. Eu gosto de usar bastante humanos, né, para imagens. E aí, ó, humanos, o resultado que ele me deu foi esse aqui. Depois eu fiz algumas alterações e ele colocou até 2 hambúrgueres aqui, mas não mudou muita coisa. E colocou o botão de pedir no WhatsApp, que eu acredito que é essencial de ter. Percebe como a própria IA, ó, ela já vai te trazendo algumas referências, ó. Aqui ele teve também a mudança de colocar 2 hambúrgueres, fez um combo especial de fim de semana, tá? Isso daqui, se vocês acharem interessante, claro que tem várias alterações que a gente precisaria fazer para poder usar. Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer uma oficina aqui no canal. Comenta aqui se você quer uma oficina de criativo, onde a gente vai bater, vai mostrar exemplos. Eu vou mostrar como que eu faço utilizando a IA, tá? Criativos que convertem, tá, gente? Aqui não esperem nada de mim que seja ultra mega lindo, né? Estético, tal. Eu penso sempre na conversão. Se for bonito também, ótimo, show. Mas o meu lado é mais a performance. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que a gente traz. Eu trago uma oficina de boas práticas. A gente faz em conjunto esses criativos aqui, né? Outras variações também, usando humanos, GPT, o Gemini, todas as versões gratuitas, tá? E a gente também traz alguma coisa de vídeo para deixar exemplos, né? Um swipe file ali, um arquivo para a gente
ter de referência e também alguns scripts. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. Seguindo aqui, então o anúncio certo para cada momento. Depois que a gente teve a atualização do Meta Andrômeda, eu vejo muita gente falando de utilizar mais de um criativo, mais de uma etapa do funil na mesma campanha, na mesma estrutura. Confesso para vocês que já testei e não funcionou tão bem, mas que para mim faz muito sentido a gente pegar, né? Então, vocês entendendo aqui seria topo, meio e fundo de funil, frio, morno ou quente. É uma outra nomenclatura, mas é a mesma coisa. Então, quem ainda não te conhece, seria o frio aqui. Já te viu, mas não chamou, então ele tem ali um nível de consciência maior. Pode ser que ele não te viu exatamente, mas ele viu algo, ele sabe que ele precisa. Imagina o cara aqui que vai fazer um procedimento estético ali, uma harmonização, algo do tipo. Ele nem tá pensando nisso. No morno, ele já fala, cara, já tá incomodando alguma coisinha ali no rosto dele, ele tá entendendo que ele quer fazer um botox, talvez, ou não, quer fazer uma harmonização, quer fazer um preenchimento, alguma coisinha a pessoa está querendo. E no quente ela já está muito próxima de chamar, ela já está com um nível de interesse, às vezes ela já está cotando, entende? Então tem essas etapas aqui. A gente foca inicialmente, né, como eu falei na aula anterior, no low hanging fruits, né, as frutas mais baixas do pé, quem já está mais pronto. Então a gente foca nesse aqui, subindo para esse aqui, tá? Se você focar só em quem está extremamente pronto, vai depender do teu negócio, tá? Se você tem uma hamburgueria, claro que você quer quem está pronto. Não faz sentido eu vou anunciar para quem acabou de encher o bucho, né? Acabou de comer um almoço de feijoada de domingo. Não, eu não vou anunciar para esse público. Eu vou anunciar para ele no domingo, lá para umas 6, 7, 8 horas da noite, onde ele já tá com fome de novo, entendeu? Então você quer anunciar para quem está pronto sempre. Claro que você pode ter uma campanha de branding, isso é extremamente importante, tá? Aqui a gente está falando mais da parte de conversão, só que o branding não deixa de contribuir significativamente para a conversão. Então tenha em mente que a gente vai produzir aqui para quente e para morno. Então a gente quer essas duas fatias aqui com esses criativos, com essas ideias aqui que eu falei, tá? Isso daqui, gente, é para vocês terem noção de, na próxima aula, quando a gente aplicar nas campanhas, como que a gente vai configurar isso, tá? Além dos criativos também que vão ser feitos pensando nessa persona. Então vamos lá. Qual que é o volume ideal? Eu gosto de começar com pelo menos de 3 a 5, assim, pelo menos 3, tá? Com variações. Então a gente vai ter a mesma oferta, só que formas de falar diferentes. Numa eu vou mandar um criativo mais estético, mais visual. No outro eu vou mandar um criativo, por exemplo, com checklist. Enfim, eu vou aqui explorar opções de uma mesma variação, tá? Não vai ser nada diferente, uma oferta diferente. Aqui é tudo do mesmo, mas é importante ter volume porque eventualmente um vai converter mais barato, eventualmente a gente vai precisar desligar um ou outro para fazer otimização, então é importante ter opções, tá? E aí você precisa deixar o teste rodar, não adianta você colocar, pô, João, coloquei aqui um dia, não deu, 2 dias. Precisa pelo menos, vai depender do seu orçamento, tá? Mas eu gosto de avaliar em 3 dias, 4 dias. O ideal é que seja uma semana, mas dependendo do seu orçamento a gente consegue até avaliar antes, tá? E aí, depois, nas otimizações, você vai pegar a maior parte da sua verba e vai deixar no que já está funcionando e a menor parte, né, 80-20. Então, a maior parte no que já está funcionando para você ter essa máquina de geração de leads ligada e 20% vai ser em coisas novas para você testar. Perfeito? Então, sempre tenha algo em teste, porque o que está funcionando há muito tempo, ele pode parar de funcionar da noite para o dia. Infelizmente, a gente está falando de um mercado que é volátil. Eventualmente as coisas vão parar. Então é importante que você tenha sempre em mente que é importante ter o teste ali. E a questão da fadiga, né? O criativo ele tem uma coisa que se chama fadiga, que é quando as impressões são tantas que a frequência fica mais alta. Ou seja, a mesma pessoa passa a ver 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana aquele criativo. E isso é o que a gente chama de fadiga. Então a pessoa passa a nem ver, nem dá mais bola. Ou seja, você está gastando o seu dinheiro
e as pessoas não estão mais clicando, porque como o público é local e é um público mais limitado, né? Mais limitado comparando se fosse nível Brasil, então ele é mais limitado. O ideal é que você tenha sempre novos criativos, com novos estímulos, com um novo visual, de formas diferentes para poder impactar aquele mesmo público, tá? Por isso que o volume ele é um fator importante aqui. E aí o que você vai fazer então para a gente ter tudo que a gente precisa para a próxima aula? Você vai escrever sua copy e ter 3 variações dela. Pode ser em imagem e pode ser em vídeo também. Se você tiver em imagem, em vídeo, show de bola, é o melhor dos cenários. Como que você vai escrever? Vai usar a IA. A partir desse prompt aqui que a gente gerou na aula anterior, você vai pedir para ele gerar um script para você. Ó, gere um script no Meta para um vídeo de 1 minuto e meio. Coloca aqui, ele vai gerar esse script para você e aí você vai gravar o vídeo, você vai fazer a imagem, enfim. Você vai ter isso pronto para na aula 3 a gente de fato subir a campanha já, tá? Vai ser 100% na tela do computador e você vai ter a sua campanha pronta, bem configurada, certinho, bonitinho ali, já rodando, perfeito? Ó, então, nesse momento aqui, você já passou pela parte de preparação, pela parte estratégica e você já entende tudo que você precisa entender sobre oferta e criativo a ponto de você conseguir gravar, conseguir gerar a tua imagem para a gente na aula 3 criar a campanha que vocês, como viram aqui, é extremamente estratégica e assertiva com todos os elementos que precisam. Aí a gente só vai finalizar esse curso aqui, né, com a criação de fato da campanha, usando tudo que a gente aprendeu até aqui. Essa foi a aula 2 sobre criativos, então faça aqui a tarefa, o passo a passo da aula, para que na aula 3 a gente consiga implementar de verdade e você possa ter resultados aí na sua empresa. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com um amigo empresário que você entende que esse vídeo pode ajudar. E se você quiser minha ajuda profissional para eu prestar esse serviço para você, eu vou deixar um link aqui na descrição para você falar diretamente comigo. O vídeo de hoje foi esse, eu te vejo na aula 3.